Glória a Deus, aleluia, chegando com a palavra do Senhor nesse dia que se encontra em, glória a Deus, segundo a Timóteo, né? Tem o primeiro, agora é o segundo. Segundo a Timóteo, capítulo 1, aleluia, glória a Deus. Que Jesus possa abençoar cada um de vocês. Já convido você para ficar até o final, tá bom? Da palavra de Deus nesse dia. Timóteo 2, né? Que é Timóteo, segundo a Timóteo, capítulo 1 a seguir. Amém? Já quero fazer o apelo para você que não é crente, você que não é cristão ainda. Aleluia, glória a Deus. Para que você venha aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida e da sua alma. Irmãos, ninguém vai ao Pai senão por Ele. Amém? Então aceita Jesus hoje como seu único e suficiente Salvador da sua vida e da sua alma. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, só para deixar claro aqui para os irmãos, aleluia, que eu falei que 2 Timóteo, né? É porque que minha Bíblia que é a Bíblia atualizada, né? Aleluia, glória a Deus. Então, ela não fala que Timóteo, segundo a Timóteo, ou primeiro a Timóteo, não fala. Então, ela vai falar o Timóteo, o primeiro, a Bíblia, o leitor de tela vai falar 1 Timóteo. Então, 1 Timóteo é porque é primeiro a Timóteo. Então, 2 Timóteo. Aí o leitor de telas, que é do meu celular, ele vai ler para mim como é segundo a Timóteo. Entendeu? Então, é isso aí. Só para deixar claro para vocês aqui que eu leio através do leitor de telas. Eu sou deficiente visual total, tá bom? Então, eu leio através dos leitores de telas. Os leitores de tela vai lendo, né? E eu vou passando aqui para vocês. O leitor de telas, né? Do celular. Amém? Então, eu sou deficiente visual total. Então, eu leio a palavra aqui para vocês através dos leitores de telas. Leitores de telas. Amém? Então, aqui, ó. Ele lê para mim. Aqui, ó. A minha Bíblia é a Bíblia Sagrada Almeida atualizada. Amém? Você pode ter essa Bíblia também aí no Play Store. Ou você pesquisar no seu Play Store aí, você vai ter essa Bíblia que eu leio aqui para vocês. Amém? Então vamos para a palavra, vamos deixar de conversa e vamos para a palavra, né? Glória a Deus. Então vamos lá. Então, segundo a Timóteo, capítulo 1. Aleluia, glória a Deus. Deus é bom, Deus é poderoso. Aleluia, Senhor. Segundo a Timóteo, glória a Deus. Segundo a Timóteo, já começando no versículo 1, fala assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Aleluia, glória a Deus. E no versículo 2, a Timóteo, amado filho, graças, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus nosso Senhor. Aleluia, glória a Deus. E no versículo 3 também fala que dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, de que sem cessar faço menção de ti em minhas súplicas de noite e de dia. Aleluia, glória a Deus. Deus é bom. Aleluia. E no versículo 4, meus irmãos, fala assim: e recordando-me das tuas lágrimas, desejo muito ver-te, para me encher de gozo. Aleluia, glória a Deus, porque no versículo 5 também vai falar: trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro em tua avó Loite e em tua mãe, e nisso estou certo que também habita em ti. Aleluia, glória a Deus.
Olha só no versículo 6. Por esta razão te lembro que despertes o dom de Deus, que há em ti pela imposição das minhas mãos. Aleluia, glória a Deus. Vamos, aleluia, glória a Deus, no versículo 7, meus irmãos. Porque no versículo 7 vai falar assim: porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Aleluia, glória a Deus, no versículo 8, irmãos. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes participa comigo do sofrimento do Evangelho, segundo o poder de Deus. Aleluia, glória a Deus, porque no versículo 9, aleluia, vai falar que nos salvou e chamou para uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e a graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, e no versículo, aleluia, 10, aleluia, glória a Deus, ele vai falar, glória a Deus, e que agora se manifestou pelo aparecimento de nosso Salvador, Cristo Jesus, o qual destruiu a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade pelo Evangelho. Aleluia, glória a Deus. Também no versículo, meus irmãos, 11, fala, do qual foi constituído pregador, apóstolo e mestre. Aleluia, glória a Deus. No versículo 12 fala, por essa razão sofro também essas coisas, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Aleluia, Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Meus irmãos e minhas irmãs, no versículo, aleluia, glória a Deus, 13, vai falar, conserva o modelo das sãs palavras que de mim tem ouvido na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Aleluia. E no versículo 14 vai falar, guarda o bom depósito como auxílio do Espírito Santo que habita em nós. Aleluia, glória a Deus, porque no versículo 15 também fala, bem sabes isso, que me abandonaram todos os que estão na Ásia, entre eles Fígelo e Hermógenes. Aleluia, glória a Deus, porque também no versículo 16, o Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes ele me recriou e não me envergonhou das minhas cadeias. Aleluia, glória a Deus. Ó Senhor da glória, Deus poderoso, o Deus que salva, o Deus que cura, aleluia, Deus que liberta. Irmãos, no versículo também, aleluia, glória a Deus, no versículo 17, meus irmãos, glória a Deus, aleluia, vai falar, aleluia, glória a Deus, que antes, quando veio a Roma, diligentemente me procurou e me achou. Aleluia, glória a Deus. No versículo 18 vai falar, o Senhor lhe conceda que naquele dia ache-me misericórdia diante do Senhor, e quantos serviços prestou em Éfode, o melhor o sabes tu. Aleluia, glória a Deus. Esse foi o capítulo 1. Aleluia, glória a Deus. O capítulo 1 de 2 Timóteo, o versículo 1 até o versículo 18. Glória a Deus. Vamos agora para o capítulo 2.
Glória a Deus. Capítulo 2 de 2 a Timóteo. Aleluia, glória a Deus. E eu creio que, aleluia, glória a Deus, você está aqui, vai deixar o seu joinha aí para a palavra chegar em mais pessoas. 2 a Timóteo, capítulo 2 e o versículo 1 já começa falando assim: Tu, pois, meu filho, fortificar-te na graça que é em Cristo Jesus. Aleluia, glória a Deus, porque no versículo 2 vai falar: E o que de mim ouviste de muitas testemunhas, se transmite-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Aleluia, glória a Deus, irmãos. No versículo 3 também fala: Sofre comigo como bom soldado de Cristo Jesus. Aleluia, glória a Deus. E no versículo 4: Nenhum soldado em serviço se embaraça com negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Arabassúbia. Aleluia, Senhor. Meus irmãos, aleluia, glória a Deus. No versículo, irmãos, aleluia, 5, vai falar: E também, se um atleta lutarmos os jogos públicos, não será coroado, senão o lugar legitamente. Aleluia, glória a Deus. No versículo 6 fala: O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Aleluia, glória a Deus. Não é diferente no versículo 7. Considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Aleluia, glória a Deus. No versículo 8, aleluia: Lembra-te de Jesus Cristo, ressurgido dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho. Aleluia, glória a Deus. Deus é bom. Aleluia, Senhor. Deus está falando com alguém aqui. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. E no versículo 9, meus irmãos: Pelo qual sofro a ponto de ser preso como malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Aleluia, glória a Deus. E no versículo 10: Por isso, tudo suporto por amor dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que há em Cristo Jesus, com glória eterna. Aleluia. No versículo, glória a Deus, 11 vai falar: Fiel é esta palavra, se, pois, já morremos com ele, também com ele viveremos. Aleluia, glória a Deus. No versículo 12 vai falar: Se perseveramos, com ele também reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, no versículo, a glória a Deus, 13. No versículo 13 vai falar conosco assim: Se somos infiéis, ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Aleluia, glória a Deus. No versículo 14 vai falar: Lembra essas coisas, conjurando-os diante de Deus que não tenham contendas de palavras, que para nada aproveitam, senão para submeter os ouvintes. Aleluia, glória a Deus, porque no versículo 15 vai continuar falando: Procura apresentar-se diante de Deus aprovado, como o obreiro que não tem de que se envergonhar, que manejam bem a palavra da verdade. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Senhor. No versículo, meus irmãos, 16, vai falar: Aleluia, glória a Deus. Comigo e também com você, assim. Aleluia. Mas evita as conversas vãs e profanas,
porque os que delas usam passarão a impiedade ainda maior. Aleluia, glória a Deus, porque no versículo 17 vai falar: e as suas palavras alastrarão como tranguena, entre os quais estão Himeneu e Fileto. Aleluia, glória a Deus, porque no versículo 18 vai continuar falando que se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição é já passada, e assim pervertem a fé alguns. Aleluia, glória a Deus. E no versículo 19 vai falar: todavia o firme fundamento de Deus permanece, tendo esse selo por Senhor, conhece os seus, e aparte-se da injustiça todo aquele que profere o nome do Senhor. Oh Deus poderoso, meus irmãos, aleluia, Deus é bom, Deus, Ele é poderoso, aleluia. E no versículo 20 vai continuar falando: ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de madeira e de barro, e uns, na verdade, para uso honroso, outros para uso desonroso. Aleluia, no versículo, vamos repetir o versículo 20, irmãos, olha só. Ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de madeira e de barro, e uns, na verdade, para uso honroso, outros, porém, para uso desonroso. Um é para uso honroso, e outros é para o uso desonroso. Então, seja um vaso para uso honroso, meus irmãos. Aleluia. No versículo 21 vai falar: se, pois, alguém se purificar dessas coisas, será vasos para a honra, santificado e inútil ao Senhor, preparado para toda boa obra. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Senhor. Meu Deus, foge também das paixões da mocidade e segue a justiça, a fé no amor, a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Mas no versículo, aleluia, glória a Deus, 23 vai falar: e rejeita as questões tolas e desacesadas, sabendo que geram contendas. Aleluia, glória a Deus, porque no versículo 24 vai falar: e aos servos do Senhor não convém contender, mas sim sembrando para com todos, apartamento para ensinar, paciente. Aleluia, glória a Deus, porque no versículo 25 vai falar: corrigindo com mansidão os que resistem, na esperança de que Deus conceda o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade. Aleluia, glória a Deus. Porque no versículo 26 vai falar conosco: e que se desprendam dos laços do diabo, por quem haviam sido presos, para cumprirem a vontade de Deus. Amém, meus irmãos? Aleluia, glória a Deus. Esse foi o capítulo, aleluia, glória a Deus, 2 de 2 a Timóteo, do versículo 1 ao versículo 26. Amém? Vamos agora para o capítulo 3. Aleluia, glória ao nosso Deus. Agora o capítulo 3. Aleluia, Senhor. Deus poderoso. Aleluia. Capítulo 3 de 2 a Timóteo, já no versículo 1, já começa o capítulo assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão
tempos penosos. Aleluia, glória a Deus, porque no versículo 2 vai falar: pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a seus pais, ingratos, ímpios. Aleluia, glória a Deus. E também no versículo 3 vai continuar falando: sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, inimigos do bem. Aleluia, glória a Deus. Deus de poder, Deus de glória. Meus irmãos, no versículo 4 vai continuar falando: traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Aleluia, porque no versículo 5 vai continuar falando: tendo aparência de piedade, mas negando-lhe o poder. Afasta-te também deles. Aleluia, glória a Deus, porque vai continuar falando no versículo 6: porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres dessas carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências. Aleluia, glória a Deus, porque no versículo, aleluia, glória a Deus, no versículo 7, aleluia, não vai ser diferente. Glória a Deus. No versículo 7 vai falar: sempre aprendendo, mas nunca podendo chegar ao pleno conhecimento da verdade. Aleluia, glória a Deus. Olha só o que vai nos falar no versículo 8: e assim como já enjambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réptos de quantos a fé. Aleluia, glória a Deus, porque também, aleluia, no versículo 9 vai falar assim: não irão, porém, avante, porque a todos será manifesta a sua insensatez, como também o foi a daqueles. Aleluia, glória a Deus, Deus poderoso. Aleluia, Senhor. Irmãos em Cristo, no versículo 10 vai falar: aleluia, assim, tu, porém, tens observado a minha doutrina, procedimento, intenção, fé, longanimidade, amor, perseverança. Aleluia, glória a Deus, porque no versículo 11 vai falar: as minhas perseguições e aflições, quais as que sofri em Antioquia, em Icônio, em Listra, quantas perseguições suportei, e de todas o Senhor me livrou. Aleluia, glória a Deus, porque no versículo, aleluia, 12 vai falar: e na verdade todos os que querem viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, no versículo 13 vai falar: aleluia, Senhor, eis-me aqui, meu Deus. Aleluia, vai falar assim: mas os homens maus e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Aleluia, glória a Deus, porque no versículo 14 vai continuar falando: aleluia, glória a Deus, assim, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo que quem o tens aprendido. Aleluia, glória a Deus, porque no versículo 15 vai continuar falando que desde a infância sabes as sagradas leis, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Aleluia, Senhor. Irmãos, no versículo 16 vai falar: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar,
para repreender, para recorrigir e para instruir em justiça. Aleluia, glória a Deus. Deus é poderoso. No versículo 17 vai falar: para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, esse foi o capítulo 3. Aleluia, glória a Deus, de 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 17. Aleluia, agora vamos para o capítulo, aleluia, glória a Deus. Aleluia. Vamos agora para o capítulo, aleluia, capítulo 4. Aleluia. Aleluia, Senhor. Vamos agora para o capítulo 4. Fique conosco, irmãos. Aleluia. A palavra de Deus é importante na minha vida e também na sua vida. Aleluia. Segundo a Timóteo, capítulo, aleluia, glória a Deus, capítulo 4 e o versículo 1 já começa falando assim: conjuro-te diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, pelas suas vindas e pelo seu reino. Aleluia, glória a Deus. No versículo 2 vai falar: prega a palavra, insta a tempo e fora de tempo, admoesta, repreende, exalta, com toda a longanimidade e em si. Aleluia, glória a Deus. E no versículo 3 vai falar: o que virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo grande desejo de ouvir coisas agradáveis, ajuntaram-se para si mestres segundo os seus próprios desejos. Aleluia, Senhor. Santo de Israel. Irmãos, no versículo 4 vai falar, aleluia, que não só desviarão os ouvidos da verdade, mas se voltarão às fábulas. Aleluia. No versículo 5 vai falar: tu, porém, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de o evangelista, cumpre o teu ministério. Aleluia, glória a Deus, porque no versículo 6 vai falar: quanto a mim, já estou sendo derramado com libação, e o tempo da minha partida está próxima. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Senhor. No versículo 7 vai falar, aleluia, e vai falar assim, no versículo 7: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Aleluia, glória a Deus, porque no versículo 8 vai continuar falando: desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Aleluia, glória a Deus. No versículo, aleluia, 9 vai falar: procura vir ter comigo breve. Aleluia, glória a Deus. No versículo 10, pois Demas a mim abandonou, tendo amado o mundo presente, e foi para Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para a Mácia. Aleluia, glória a Deus. Meu Deus, aleluia, Senhor. Irmãos, no versículo 11, aleluia, vai continuar falando: só Lucas está comigo, toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Aleluia, glória a Deus. No versículo 12, quanto a Tíquico enviei a Éfeso. Aleluia. No versículo 13 vai continuar falando: quando viernes, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros
especialmente os pergaminhos. Aleluia, glória a Deus. E o versículo 14 vai falar: Alexandre do Ladoeiro me fez muito mal, o Senhor lhe retribuirá segundo as suas obras. Aleluia, glória a Deus. Né, meus irmãos? E no versículo, aleluia, glória a Deus, no versículo 15 nós vamos ouvir agora, aleluia, sim, aleluia. Tu também guarda-te dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Aleluia. No versículo 16, olha só: na minha primeira defesa ninguém me assistiu, antes todos me desampararam, que isto não lhe seja imputado. Aleluia, glória a Deus. No versículo 17 vai falar: mas o Senhor esteve ao meu lado e me fortaleceu, para que por mim foste cumprida a pregação e a ouvisse todos os gentios, e fiquei livre da boca do leão. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Senhor. No versículo, meus irmãos, 18 vai falar: e o Senhor me livrará de toda mal obra e me livrará salvo para o seu reino celestial, a quem seja glória para todo o sempre. Amém. Aleluia. No versículo 19 também vai falar: Saul dá a Pisca e a Águila e a casa de Onesífero. Aleluia, glória a Deus. E no versículo 20: Erasto ficou em Corintos, a Trofímio deixei doente e Mileto. Aleluia, meu Senhor. Santo de Israel. E o versículo 21 vai falar: apressar-te a virante do inverno, saudam Álbulo, Prudente, Lino, Cláudia e todos os irmãos. Aleluia, glória a Deus. No versículo 22 vai continuar falando: o Senhor seja com teu espírito, a graça seja convosco. Cantarabacé, beia, cantarabá, cianta, cantarabacé. Aleluia, Senhor. Irmãos, cantarabassúbia. Esse foi o capítulo 4, meus irmãos. Eu quero fazer um apelo para você que não é crente, você que não é cristão ainda. Aceita, meus irmãos, a Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida e da sua alma, porque ninguém vai ao Pai senão por Ele. Amém? Glória a Deus. Amanhã estamos de volta com mais palavra de Deus.